Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa mini aula da disciplina de Fundamentos de Comunicação de Dados, aqui da Escola Técnica e Faculdade Alcides Maia. Meu nome é Marcelo Neves e eu gostaria de me apresentar um pouco para vocês, certo? Bom, além de professor aqui do Alcides Maia, eu também sou palestrante, empreendedor digital e principalmente apaixonado por tecnologia, né? Eu sou especialista na área de infraestrutura de computadores, gosto muito de um sistema operacional chamado Linux e principalmente tecnologias que estão emergentes no mercado, né? Então, vamos para o nosso conteúdo? Que bacana! Bem, gente, nessa primeira aula a gente vai fazer uma revisão de conceitos básicos relacionados à comunicação de dados, né? E para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Vocês já vão entender isso comigo, né? Vamos revisar. Sabe o que é bacana desse item? Desse item da disciplina? Porque muita coisa vocês já sabem, muita coisa vocês já estudaram no ensino fundamental, no ensino médio, vocês já estudaram isso. Então a gente vai fazer uma revisão. Então, nessa parte a gente vai revisar alguns conceitos bem importantes de comunicação. Se a gente começa a ter um olhar para o passado, né? Vamos olhar bem para o nosso passado. Esse nosso amigo aqui, ó, é um Neandertal. É o famoso homem das cavernas, né? Não é nem o Homo sapiens, né? Anterior a isso. Gente, mesmo esse nosso parente distante, ele já se comunicava, né? Muitas vezes, né, se vocês observarem isso, até mesmo os animais têm uma forma de comunicação, mesmo que seja muito primitiva, eles têm. E os nossos ancestrais também tinham essa forma de comunicação. Inicialmente, essa forma de comunicação era tão primal que até a biologia estava envolvida. Por exemplo, através de odores, por exemplo, através de grunhidos, gestos. Isso, nosso homem das cavernas, antes mesmo de existir um idioma, ele já gerava uma determinada comunicação com seus pares dessa forma. Tá? Antes de ter o próprio idioma, antes de ter a escrita, isso era sim uma forma de idioma. E claro, à medida que a humanidade foi evoluindo, né, a gente tem uma ideia que uma das formas de comunicações, digamos assim, mais primitivas, está muito relacionado claro que depois do idioma, né, aos sons. Por exemplo, se tu observar, né, o continente, por exemplo, muitas culturas do continente africano, as tribos se comunicavam através de tambores, né? Então vejam bem, uma maneira de se comunicar. Outro meio de comunicação, inclusive, nessa tela aqui, ó, tem um índiozinho ali com uma fumacinha. Né, os índios americanos se comunicavam por fumaça, né? Que bacana, né? Mas, obviamente, as coisas foram evoluindo e toda a parte de comunicação também foi evoluindo, né? A comunicação ela foi se aprimorando, tanto o idioma quanto a parte escrita, né? Quanto outros meios de comunicação. Claro que o advento da descoberta da eletricidade, gente, foi algo que realmente revolucionou o mundo, né? E uma dessas primeiras, digamos assim, vamos pensar o seguinte, desses primeiros meios de comunicações derivados da energia elétrica é o próprio telégrafo, né? É aquilo que existia um código, né? Um código relacionado a bips, né, sinais sonoros, que do outro lado saía e tinha o operador ali que ficava ali, pi, 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 pi. E aí do outro lado tinha uma pessoa escutando e ela codificava aquele som, né,
aquele som no idioma ali em questão, certo? Então esse pode-se dizer que foi um dos primeiros meios de comunicação utilizando a eletricidade. Mas as coisas evoluíram e chegou o nosso amigo telefone. O telefone aí que foi, né, algo bem assombroso, porque o telefone ele conseguia converter o sinal elétrico em voz e tu conseguia escutar a pessoa a quilômetros de distância. Isso revolucionou o mercado de comunicação. O telégrafo já tinha feito um sucesso absurdo, né? Mas o telefone, tu poder falar verbalmente com a pessoa, isso também foi realmente incrível. Mas, novamente, essas duas tecnologias, tanto o telégrafo, tanto quanto o telefone, né, eram, digamos assim, tecnologias limitadas de uma pessoa para outra pessoa, né? Então, inicialmente era assim, tá? Lá mais adiante é que foi depois descoberto maneiras de várias pessoas conversar na mesma linha, no mesmo canal de comunicação, mas isso foi bem mais adiante. Mas aí o que acontece? A comunicação ela tinha a necessidade de abranger mais pessoas. Então um advento muito grande surgiu e foi o rádio. O rádio é um elemento de comunicação de difusão. Ele consegue, tipo, um comunicante consegue transmitir a informação para muitos, né? E vejam bem, o rádio teve um papel especial muito grande, um papel histórico, pode-se dizer, né? Se vocês observarem na Segunda Guerra, né? Antes disso, vamos pensar antes, né? O nosso amigo Adolf Hitler, né? Adolf Hitler, ele fomentou as massas, né? Incitou as massas através desse dispositivo, né? Então, através desse dispositivo e com a eloquência, né? Ele conseguiu mover massas, conseguiu tomar o poder e deu todo aquele problemaço da Segunda Guerra, né? Aquela chacina que aconteceu. Então, olha como é importante refletir sobre comunicação, né? Um elemento tecnológico, ele literalmente foi capaz de mudar o mundo, né? Mudar, literalmente. E naquela época não foi para o melhor. Então, muitas vezes, algo que é inserido na tecnologia nem sempre pode, digamos assim, ele é uma faca, né? Uma faca de dois gumes, né? Ele pode ser utilizado tanto por bem quanto por mal. E por isso que temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente age. Mas tirando essa parte histórica, né? O rádio, ele realmente revolucionou. Inclusive, pessoal, ele cativava tanto, né? Que o rádio tinha aquelas radionovelas, onde a pessoa lá tinha um horário X que passava a programação e as pessoas ficavam ali entretidas ali esperando o próximo capítulo, porque o som era uma coisa que muito viva, né? As pessoas com efeitos sonoros e fazia a pessoa realmente ficar muito ali ligada no assunto, né? Então, olha que poderoso esse meio de comunicação de difusão, né? Ele atingia grandes quantidades de pessoas. Obviamente, a tecnologia de novo foi avançando, né? E aí surgiu a TV, né? A TV, ela entrou, digamos assim, junto, né? Com a tecnologia de satélites, né? O que aconteceu? À medida que a tecnologia foi avançando e os satélites foram ocupando a nossa órbita terrestre, né? Notou-se que é possível abranger uma área maior via satélite, né? Tanto é que se tu observar, se tu tá na parte de cima de algo, tu sempre vai ter uma visão melhor. Imagina então
os teus sinais sendo direcionados para o teu planeta, né? Então, olha que bacana isso, né? E a tecnologia de satélite também revolucionou, porque aí tu já conseguia atingir grandes áreas, né? E até mesmo globalmente. E a TV, ela surgiu com uma tecnologia que, além de eu conseguir ouvir o que as pessoas estavam falando, eu conseguia ver a pessoa. Então, olha que advento fantástico de tecnologia, né? Isso, imagina tu mostrar uma TV para o nosso amigo neandertal aqui. Imagina isso, né? Era quase um efeito de mágica, né? Então, isso é muito bacana. Porque o nosso amigo aqui neandertal, todas as tecnologias atuais, elas praticamente seriam consideradas mágica. Ou ele realmente teria medo, né? E nem chegaria perto, né? Então, essas tecnologias, todas as tecnologias aqui que eu estou falando, elas influenciam a comunicação, né? E claro, né, pessoal, conforme a tecnologia foi evoluindo, né, os computadores surgindo, as pessoas elas sentiam a necessidade que os computadores também se comunicassem entre eles. E isso, inicialmente, as redes elas se comunicavam localmente. E aí, o que aconteceu? E aí surgiu as redes globais. As redes globais nada mais é do que a nossa internet. A nossa internet é a rede mundial de computadores. Então, a rede mundial de computadores, né, pessoal, são bilhões de dispositivos trocando informações entre si, né? Então, isso é a nossa rede global. E, Marcelo, mas como é que se comunicam? É tudo via satélite? Não, não. Existem, por exemplo, hoje, né, pessoal, vamos falar em questões de continentes separados, existem cabos transoceânicos que comunicam as Américas com a Europa, por exemplo. Né? E esse cabo ele passa via oceano. Existem vários cabos transoceânicos, né? Então, além do satélite, eu também tenho os cabos. Então, não é só via satélite, até porque a comunicação via satélite não é a comunicação mais rápida, né? Então, por isso que os cabos transoceânicos, eles nos ajudam a aumentar essa velocidade bastante, tá? E claro, pessoal, as coisas começaram a evoluir tanto, né? Que o que aconteceu? Os computadores, eles diminuíram de tamanho e hoje os computadores eles cabem na palma da nossa mão, né? Os nossos celulares, os nossos smartphones, a maioria deles tem, digamos, a capacidade muito maior do que certos computadores antigos, né? Que tem no mercado ainda em funcionamento. E os celulares hoje são dispositivos plenamente funcionais a nível de conexão, ou seja, o teu computador ele consegue não só se comunicar com a rede de telefonia celular, mas sim com a rede mundial de computadores. Eu nem gosto mais de falar rede mundial de computadores ou rede de computadores. Gente, é importante tu entender que para estar em rede não necessariamente tem que ter um computador, mas sim um dispositivo conectado. Esse dispositivo ele vai ter um endereço, né? E esse endereço ele vai fazer com que ele seja localizado na rede. E se ele pode ser localizado, ele também pode achar outros dispositivos e assim por diante. Ele está conectado na rede, né? Então vejam só quantas, né? Quantas tecnologias nesse pequeno tempo, né? Surgiram. Então todas essas tecnologias, tá, pessoal? Todas elas estão ligadas à comunicação. E, pessoal, já, né, pensando, né, desde o nosso Neandertal, o ser humano, o ser humano, ele é comunicante. Então, nada mais do que as criações dele, né, as criações que o homem criou, também
derivassem, né, para essa área de comunicação. Então hoje a comunicação ela é facilitada, né, para todos. Então hoje facilmente tu consegue adquirir um celular, facilmente tu consegue acessar a internet e essa comunicação traz muitos benefícios. Claro que existem alguns poréns relacionados muitas vezes à segurança, relacionado a tipo de conteúdo, mas isso é uma história para mais adiante, tá? Mas é importante quando a gente fale de comunicação, tu comece a entender que a comunicação ela não é uma coisa de hoje, ela é uma comunicação de milênios, né? E isso eu falo desde, como eu falei para vocês, a comunicação inicial lá tinha através de odores, através de gritos, grunhidos, ou né, maneiras, né, de se posicionar, muitas vezes. Depois, em seguida, veio o idioma, depois do idioma veio a escrita, e assim por diante foi evoluindo. Então, essa reflexão sobre a comunicação é muito importante, tá? A comunicação não é algo de agora. A comunicação é algo que acompanha a humanidade. E a humanidade, ela criou instrumentos para aumentar a distância dessa comunicação, aumentar a capacidade de se comunicar. Toda essa evolução da evolução do homem tendeu para esse aumento, né? E hoje ele atinge níveis globais, né? É muito, muito interessante, né? Se tu vai ter um olhar sobre a evolução, né? E tu começar a entender e também o impacto que isso teve na vida, né? Imagina, eu dei um exemplo do rádio que teve um impacto negativo, né? Aconteceu o advento da Segunda Guerra, né? Principalmente pelo fomento, né? Os discursos que incitava, né? Muitas vezes o ódio, incitava a raiva, enfim, das pessoas, mas também trouxe muita coisa boa, trouxe muito entretenimento, trouxe muita informação de qualidade, então não é só o lado ruim, trouxe muita coisa boa, né? Só para vocês terem uma ideia, na década de 40, 60, muita gente foi alfabetizada pelo rádio. Então isso também tem coisas muito boas em relação às tecnologias, né? E claro, hoje, quando a gente trabalha a nível global, né, existem coisas maravilhosas. Uma delas é essa aula que a gente está fazendo aí através de um vídeo, gravando e trazendo informação que possa ser compartilhada com as pessoas, né? Bom, aí o que acontece? Se a gente está falando de sistemas de comunicação de dados, né? Obviamente, tá, pessoal? Não tem como fugir. Isso vai acabar num sistema computacional. Só que hoje, falar em sistemas computacionais é um pouco complicado. Por quê? Porque existe um aparato gigantescos de tipos de sistemas computacionais, né? Tu tem computadores de todos os tipos que tu pode imaginar, fabricante de todos os tipos. Então esses computadores que existem são de todos os formatos, tá, pessoal? Hoje, como eu posso falar, né, tem ali o item dispositivos móveis, mas o teu dispositivo móvel, ele é um computador, né? Tu tem terminais diversos de comunicação. Hoje, por exemplo, tu vai num totem, por exemplo, dentro de um shopping, a um terminal de consulta, tu pode ter certeza que aquilo ali é um sistema computacional. Tu tem computadores de todos os tamanhos, né? Mini computadores, microcomputadores. Tu tem nesses sistemas computacionais redes locais, né? E até não só redes locais, mas redes de longas distâncias. E esses sistemas computacionais também podem, como eu falei para vocês, eles podem derivar de vários fabricantes, mas um desses fabricantes, digamos assim, iniciais, né, foi a companhia IBM, que lançou o nosso PC no mercado, que é um computador personal computer, que nada mais é do que um computador pessoal, o conceito de computador pessoal.
E os sistemas, né, hoje também estão integrados em uma rede global que é a internet. E sabe o que é interessante, pessoal? Desses sistemas em geral, hoje tudo praticamente de alguma forma vai acabar migrando para o que a gente chama de nuvem, né? Porque é o que a gente chama de internet. Né? Então hoje praticamente os sistemas computacionais estão na nuvem. A nuvem seria a nossa internet, né? Então o que acontece? Olha só que bacana, é que se tu pega esses conceitos mais antigos e tu compara com hoje, às vezes tu diz assim, puxa, mas são tantos termos. Gente, realmente são muitos termos, tá? E quando a gente trabalha com tecnologia, é muito importante tu entender que são vários termos. Mas o que acontece? Muitas vezes esses termos querem dizer a mesma coisa ou algo muito semelhante. Uma coisa, por exemplo, que tantos computadores normais, terminais, minicomputadores, microcomputadores, dispositivos móveis, né? Hoje, por exemplo, que a internet, né, é algo muito presente nas nossas vidas. Todos eles são dispositivos conectáveis, todos eles são dispositivos endereçáveis, todos eles se comunicam com a internet. E cada vez mais os dispositivos não irão trabalhar standalone, separado da rede. Porque quando um dispositivo está conectado na rede, eu consigo trocar informações e disponibilizar recursos e também acessar recursos facilmente. Quando um dispositivo não está conectado na rede, digamos assim que ele é muito limitado. Então tu pode ter certeza que, se tratando de comunicação, tu pode ter certeza que hoje provavelmente o teu dispositivo ele está conectado em rede, ele está conectado na internet. Sabe o que é bacana também sobre isso, pessoal? Os termos, né, por mais complicados que pareçam, à medida que tu vai utilizando, eles vão se tornando digamos assim, um idioma comum para vocês. São termos que vocês vão usar no dia a dia e não de maneira nenhuma vocês podem encarar isso como um desafio, porque esses termos vai soar muito natural para vocês utilizar. Então não fiquem preocupados se você vai começar agora a estudar tecnologia, né? Realmente são muitos termos, mas tu pode ter certeza que tu vai usar tanto eles, que eles não vão ter nenhum tipo de mistério com vocês, tá? Bom, o que acontece? Sabendo que eu tenho sistemas computacionais, né? São de diversas formas, né? Eu tenho sistemas de tudo que é tipo. Eu tenho que entender que esses sistemas eles vão se comunicar de uma certa forma, né? E o que acontece? Quando a gente está trabalhando na área de tecnologia, existem dois conceitos muito importantes, tá? Dois conceitos vitais que tu tem que entender. Existe uma coisa chamada hardware e existe uma coisa chamada software, tá? Que tanto o hardware quanto o software são componentes de uma rede de dados, né? Eu, de novo, não vou falar computadores, porque hoje não é só computadores que tem integrados, né? São vários dispositivos. Bem, sabendo isso, que eu tenho hardware e software, eu tenho que conceituar o que é hardware, né? Hardware é todo dispositivo físico de um sistema computacional, né? Todo dispositivo físico. Ah, Marcelo, e o que é software? Software é todo... agora... E software? Software é todo... E software é a parte lógica de um sistema computacional. Ah, Marcelo, o que é a parte lógica? São os programas. É aquilo que é criado para o teu computador armazenar, é aquilo que é criado para o teu computador processar.
né? Por exemplo, um exemplo de software é o sistema operacional. A gente pode dar como exemplo de sistema operacional o Linux, o Windows, né? São alguns exemplos de sistemas operacionais, mas existem outros. Por exemplo, existe o Unix, que é um sistema muito conhecido, né? E existe, por exemplo, o Xenix, que é um sistema bem mais antigo, e entre outros, tá? Existem vários sistemas operacionais. Então, sabendo o que é hardware e sabendo o que é software, né? Que hardware é toda a parte física e software é toda a parte lógica, e a gente pode fazer uma piadinha agora, né? Tem gente que costuma dizer que hardware é tudo aquilo que a gente pode chutar e software é tudo aquilo que a gente pode xingar, né? Mas isso é uma brincadeirinha, tá, gente? Só pra gente descontrair mesmo. Bom, sabendo isso, né? Sabendo isso, que eu tenho hardwares e softwares envolvendo todo o meu conjunto, né? Eu tenho que entender como é que é formada uma rede. E basicamente a rede de dados, né? Ela é formada de 3 itens, tá? Dispositivos finais, dispositivos intermediários e meios. Eu tenho até um quarto item que é o software, mas isso eu vou deixar para mais adiante, beleza? Então, olha só, sabendo isso, né, eu tenho que entender o que são os meus dispositivos, aqui, os dispositivos finais, né? O que é um dispositivo final? Pessoal, o dispositivo final é toda interface ou dispositivo que vai me gerar uma interface com o usuário, uma interface humana. Por exemplo, o teu dispositivo móvel, o teu celular, ele é um dispositivo final, ele é um dispositivo endereçável. Uma impressora que esteja conectada em rede, ele é um dispositivo final. Por exemplo, um notebook, ele é um dispositivo final. Por exemplo, um computador desktop, PC normal, ele é um dispositivo final. Um scanner de rede, ele é um dispositivo final. Então, o dispositivo final, ele vai servir de interface entre a rede e o usuário. É esse aí o dispositivo final. Ele é aquele que vai trabalhar diretamente ali com o usuário, tá? Então, a gente deu alguns exemplos, né? Computadores, clientes, notebooks, PCs, um telefone IP, por exemplo, é um dispositivo final, servidores, enfim, existem vários. O teu próprio aparelho celular é um dispositivo final. Tá? Então, isso são dispositivos finais. São conceitos muito importantes, tá, pessoal? Bom, aí o que acontece? Notem, aqui nessa imagem, eu tenho aqui vários dispositivos finais. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um computadorzinho. Aqui melhor. Aqui, ó, eu tenho um computadorzinho. Aqui eu tenho um servidorzinho. Aqui eu tenho um usuário, mais outro, um telefone IP. Isso é um dispositivo final. Aqui do outro lado eu tenho a mesma coisa. São dispositivos finais. Ah, Marcelo, aqui do meio. Não, isso não é um dispositivo final. Aí o que acontece? Nesse meio aí, ele é uma outra coisa. Ele é o dispositivo intermediário. Então, o que é o dispositivo intermediário? O dispositivo intermediário é ele que vai conectar os dispositivos finais. Tá? Então, o papel do dispositivo intermediário é fazer o meio de campo, né? E não necessariamente, olha só, existem dispositivos finais, dispositivos intermediários conectados com vários tipos de meios. A gente já vai ver. Esse é um outro elemento, tá? Então, notem que aqui, por exemplo, isso aqui é um símbolo gráfico, tá? De um dispositivo intermediário. Desculpa, intermediário. Esse dispositivo intermediário, aqui ele está ligado através de um cabo. Mas existem dispositivos intermediários que não utilizam cabos.
tá? Então isso é muito interessante, tá? E aí o que acontece? Eu tenho os meios, olha só, lembra da nossa tríade da comunicação? Eu tenho os dispositivos finais, que é eles que servem digamos assim, interface ali para o usuário, né? Eu tenho os dispositivos intermediários que interligam os dispositivos finais e eu tenho os meios. Os meios, o que vão fazer? Os meios eles que interligam, na verdade, o dispositivo final com o dispositivo intermediário. Olha que bacana. E aí o que acontece? Se eu voltar um pouquinho aqui, ó, vamos voltar aqui nessa imagem, que é uma imagem completa. Então eu tenho aqui, ó, dispositivos finais. Entre eles, ó, aqui, ó, eu tenho um dispositivo intermediário. Esse aqui é o nosso switch, tá? É um hardware. E esse dispositivo intermediário está ligado, está conectado ao dispositivo final através de um meio, tá? Então é para entender isso, tá bom? E aí, olha só, se eu voltar a isso aqui nos meios, né? Os meios, tu também consegue resumir eles em 3 tipos. Eu consigo resumir em meios do tipo metal, tá? O mais comum é cobre, mas existem outros tipos de metais condutores. Eu tenho a fibra e eu tenho o sem fio. Então, 3 tipos de meios mais comuns: o metálico, a fibra e o sem fio. São os meios mais comuns de conectar o dispositivo final ao dispositivo intermediário. É um assunto muito bacana. E sabe o que é mais legal? É que depois a gente estuda alguns desses elementos, alguns dos meios, e a gente vai ver que existem padrões para cada um deles. Estudar a fibra óptica é fantástico. Entender como funciona uma rede sem fio, nossa, vocês vão achar muito interessante, tenho certeza. Ficou curioso mais sobre isso? Tu gostaria de saber mais? Eu acho que se tu gosta de tecnologia, certamente tu ficou. Então eu vou te fazer um convite. Vem estudar conosco aqui no Alcides Maia. Tenho certeza que você vai gostar muito. O Alcides Maia é uma instituição de mais de 50 anos, com uma equipe de profissionais maravilhosos. E principalmente os professores, né? Os professores vão estar aqui prontos para receber para vocês. Existe uma equipe comercial fantástica que vai te atender com todo carinho e certamente vai te explicar todo o funcionamento da nossa escola tão querida, certo? Ficou com alguma dúvida? Manda um e-mail para nossa equipe comercial. O e-mail é comercial@alcidesmaia.com.br. Até mais, pessoal. Um abração.